Estamos de regresso, de olhos postos na caça ao homem que está a decorrer no país, uma vez que 5 presos fugiram da cadeia de Val de Judeus. É lá que está a Francisca Laranjo. Francisca, com muitas movimentações durante o dia, as autoridades estiveram aí a recolher todos os indícios que possam, de alguma maneira, dar alguma pista sobre o paradeiro destes homens. Precisamente, Ângela, estiveram aqui durante várias horas, durante toda a tarde, as mais diferentes valências, a Polícia Judiciária, também a Polícia Científica, a Guarda Nacional Republicana, todos os operacionais estiveram envolvidos nestas perícias e a expectativa é, claro, encontrar algum indício que possa levar ao paradeiro destes 5 homens. São 5 reclusos muito perigosos e que fugiram precisamente deste estabelecimento prisional, que vamos já ver através das imagens do Adrian Negura. Foi através desta lateral que estes 5 homens muito perigosos se conseguiram colocar em fuga. No exterior havia uma viatura com outros suspeitos à sua espera. Conseguiram atirar uma espécie de uma escada para o interior e assim estes homens, com recurso a essa escada e também a cordas, conseguiram fugir, colocar-se em fuga. Até este momento ainda nenhum foi localizado e é uma verdadeira caça aos homens, é uma corrida contra o tempo, cada minuto conta. E sabemos também que vivemos num país sem fronteiras. Rapidamente toda a gente se consegue colocar, por exemplo, no país vizinho, em Espanha. As autoridades temem também que estes homens já não se encontrem no nosso país. Ainda assim também já avisaram as autoridades espanholas para estarem atentos caso algum destes homens seja avistado, para o conseguirem deter o mais rápido possível. São 5 homens muito perigosos. Há 2 portugueses que participaram também nesta fuga. São 2 homens que tinham sido condenados à pena máxima em Portugal, a 25 anos de cadeia por crimes bem perigosos. Agora, esta hora, são já 8, já passa aliás das 8 da noite e as perícias parecem já ter terminado. Já não há agentes, já não há militares da Guarda Nacional Republicana. A escada que foi utilizada pelos suspeitos foi também retirada, já a escada desse mesmo local. Aliás, foi, em vez de continuar de pé, tal como continuava antes, foi colocada deitada então no chão desta prisão. Como dizia, foi com essa escada que se conseguiram colocar em fuga. Ninguém se terá apercebido disso mesmo, até porque era hora das visitas, havia muitos familiares e amigos a visitar os reclusos e, portanto, os guardas, que por si só são já poucos, estavam todos concentrados nesse local de visitas. Aqui, esta zona é também bastante isolada, não há casas nas proximidades. Como dizia, a escada ainda se encontra aqui na prisão. Acredito que seja perceptível através das imagens do Adrian Negura, esta ferramenta, de certa forma, que acabou por ser utilizada para esta fuga. São já muitas horas, as autoridades não desistem, é o tudo por tudo para conseguir localizar estes 5 suspeitos que usaram esta escada desdobrável, assim sim, para conseguirem realizar esta fuga. Entretanto, as autoridades estão todas em alerta. Foi já também colocado uma espécie de um cartaz com a cara de todos estes homens, por exemplo, nos aeroportos, também nos portos marítimos e ainda nas fronteiras terrestres, para caso alguém os aviste, então contacte as autoridades. É muito provável também que estes homens estejam já separados, são praticamente todos de países diferentes, há apenas 2 portugueses, é a única nacionalidade que se repete, digamos assim, e o mais provável, como dizia, é que já se tenham separado, que já não estejam juntos e que a esta hora cada um tenha partido para seu lado. As autoridades naturalmente tentam perceber para onde é que estes suspeitos poderiam ter vontade de ir, para onde é que fugiriam. Este é também um trabalho exaustivo que está a ser feito pelas autoridades. A Polícia Judiciária, como dizia, entrou já em cena. Recordo que são 5 reclusos muito perigosos e que estão em fuga desde o dia de hoje. Recordo que um deles é Fernando Ferreira, de 61 anos, foi condenado à pena máxima em Portugal, 25 anos de cadeia. Também um argentino condenado a 18 anos e 10 meses. Um outro inglês condenado a 9 anos, ainda um georgiano que tinha sido condenado a 7 e um outro português, Fábio Fernandes, que foi então condenado a 25
5 anos de cadeia. Importa dizer ainda que para esta fuga acontecer, estes reclusos utilizaram então uma escada, usaram também cordas, e esta escada, que era articulada, desdobrável, tinha 12 metros, 6 para o interior e 6 para o exterior, ou seja, estes homens conseguiram subir na escada, depois usar a mesma escada para conseguirem descer, colocaram-se em fuga até este momento. As autoridades não desistem e vão, claro, continuar a procurá-los. Quase que podemos dizer que é uma escada feita à medida para levar a cabo a fuga destes 5 homens. Já os vemos na imagem. É o cartaz que foi distribuído pelos portos marítimos, também nos aeroportos, na tentativa de localizar e capturar estes 5 criminosos que fugiram hoje da prisão de Vale de Judeu. Voltamos à ligação em direto com a jornalista Ana Isabel Fonseca, na redação do Porto. Ana, que mais histórias é que conseguiste encontrar sobre estes 5 homens? Boa noite. Aquilo que conseguimos perceber é que, de facto, existiam já aqui ligações muito antigas entre alguns destes 5 reclusos, por exemplo, entre Fábio Cigano e também Rodolfo, chegaram a estar juntos na cadeia de Monsanto, e aí também Fábio Cigano chegou a ajudar numa tentativa de fuga e ajudou precisamente um cúmplice de Rodolfo, Jair Casanova, também um argentino que esteve aqui envolvido em vários assaltos, era então cúmplice de El Russo. E uma notícia do Correio da Manhã de 22 de fevereiro de 2018 dava precisamente conta dessa tentativa de fuga. Foi também na cadeia de Monsanto, no mesmo ano, que depois Fábio Cigano e Rodolfo estiveram juntamente com Pedro Dias, que, tal como sabemos, foi condenado por homicídio, por vários homicídios em Portugal, e estiveram então todos juntos numa greve de fome, isto porque estavam um pouco revoltados com as condições da cadeia, e isto prova que existiam já pelo menos ligações muito fortes entre estes 2 reclusos, que num primeiro momento estiveram presos na cadeia de Monsanto e que depois foram então para a cadeia de Vale de Judeus. Tal como eu há pouco falava, numa carta que El Russo tinha enviado para um jornal da Argentina, ele referia-se às cadeias como um lugar onde os criminosos podem aprender, onde podem estabelecer relações para no futuro continuarem a cometer crimes, e parece de facto isso que terá acontecido no seu caso, porque acabou aqui por estabelecer uma série de ligações, nomeadamente com Fábio Cigano. Falamos de reclusos muito perigosos, e no caso de El Russo, tal como sabemos, está aqui em causa não só crimes no nosso país, nomeadamente assaltos. Ele, na carta que enviou a este jornal da Argentina, dizia que esteve envolvido em vários assaltos a bancos em Portugal, mas na Argentina continua ainda por resolver este mistério relativamente a um homicídio. Esteve envolvido no homicídio do filho de um ministro da Saúde, e até hoje não se sabe aquilo que aconteceu ao corpo deste jovem, onde é que estão os restos mortais, e os pais nunca conseguiram fazer o luto. Quando ele foi detido, chegaram então a vir aqui a Portugal também os polícias da Argentina para tentarem obter mais informações, e portanto tudo o que temos visto aqui ao longo da tarde, estas notícias dão conta de que de facto estamos aqui a falar de reclusos muito perigosos, e no caso de El Russo, ele disse mesmo que ao longo do tempo chegou a levar 11 tiros quando cometeu estes crimes. Ana Isabel Fonseca, com todos os detalhes sobre os cadastros destes 5 homens. Voltamos à análise aqui em estúdio com o Carlos Anjos. Carlos, é curioso que um dos homens apontado aqui como o mais perigoso é este argentino, mas era um dos que tinha a pena mais baixa para cumprir em Portugal. Em Portugal. Era, porque ele em Portugal tinha cometido 3 assaltos à mora, tinha tentado assaltar 3 bancos. O que ele roubou, o que furtaram do banco nunca foi grandes somas em dinheiro. Acabaram por nunca ferir, porque era à noite, nunca houve contactos e nunca feriram, e veio a ser detido pela PJ. E, portanto, foi julgado, e pelos 3, em cúmulo jurídico, deram 7 anos e 8 meses, salvo erro, foi assim uma coisa. E, portanto, ele era o que tinha a pena mais baixa. Ele tem uma pena, esperava uma pena muito alta na Argentina. Porquê? Porque os colegas dele, do homicídio do filho do ex-ministro da Saúde da Argentina, foram julgados e condenados, e foram todos julgados e condenados a penas superiores a 20 anos.
E fizeram uma coisa que se faz quando falta um. Mandaram as culpas do crime para o que faltava, para o que não estava lá, e disseram que ele era o único que podia saber onde é que estava o cadáver, porque tinha sido ele que tinha tratado do cadáver do miúdo. E, portanto, por isso é que os pais do miúdo estavam à espera que, se ele fosse repatriado para a Argentina, se fosse extraditado para a Argentina... Era o que aconteceria quando cumprisse a pena em Portugal. Em Portugal. Mas há aqui uma coisa, porque eu estou convencido que se as autoridades argentinas tivessem pedido a extradição antes dele cumprir a pena, que Portugal, de boa vontade, o mandaria para lá. Não percebo porque é que, se essa extradição foi pedida imediatamente, porque é que ele teria que ficar cá em Portugal a cumprir os 7 anos, cerca de 8 anos de prisão, uma vez que poderia ser extraditado imediatamente para a Argentina, e na Argentina não só cumpria a pena portuguesa, como depois seria julgado pelo crime que cometeu lá. Agora, eles eram todos muito graves, e aquilo que há aqui é uma falha de segurança total do estabelecimento prisional de Val dos Deus. A primeira reação é que a culpa vai recair sobre o corpo da guarda prisional. Ou seja, quem é que falhou? Falhou o corpo da guarda prisional. Mas é importante também perceber porque é que falhou. Resta fazer uma análise porque é que isso aconteceu. Primeiro, porque provavelmente o número de guardas que estavam de serviço não era o adequado para isto. Em segundo lugar, provavelmente, tendo em conta as reivindicações que os profissionais têm feito nos últimos anos. Depois, porque é impensável um estabelecimento prisional. Eu digo isto há anos, que as polícias, a instituição militar, a guarda prisional, instituições que são altamente hierarquizadas, não podem estar um mês sequer sem líder. Porque isso faz acabar a hierarquia. Neste dia nós temos o diretor, há 6 meses que não há diretor, temos o comissário, porque é o comissário que manda no corpo da guarda prisional, que aparentemente está de baixa, temos o chefe, que é quem substituiu o comissário, que está de férias, e portanto temos tudo organizado para que aquilo se torne uma espécie de anarquia, em que não se sabe quem manda. E depois temos muito poucos guardas. Repara, é impensável, e eu continuo a achar que houve qualquer coisa dentro da cadeia que falhou. E porquê? A fuga é muito bem planeada. É planeada num sábado, quando há menos guardas de serviço, quando há mais visitas de familiares e de amigos aos presos. Portanto, há mais para controlar numa outra área. Quando os guardas prisionais são deslocados dos seus postos para irem controlar as visitas, aparentemente, durante todo este período, não havia um guarda no pátio onde os reclusos estavam a conviver uns com os outros, porque a grande maioria desses guardas que deviam estar ali estavam todos nas visitas. E depois temos uma dúvida que ainda não conseguimos perceber. Porque é que o CCTV, de onde são extraídas os fotogramas que estão a passar na televisão, porque é que o indivíduo que lá estava, ou o guarda que lá estava, ao ver aquilo, não deu o alerta? Estava lá, não estava lá porque tinha outras funções a fazer, estava sozinho e precisa de ir à casa de banho, o que eu não acredito, porque era preciso uma coincidência enorme acertarem na hora da fuga com a hora em que o guarda vai à casa de banho, das duas, três, ou aquele guarda tem mais funções a fazer do que estar ali, ou estava distraído. Portanto, há aqui um sem número de perguntas que a investigação vai, se bem que hoje, quando toda a gente olha, a culpa foi dos elementos da guarda prisional, provavelmente devíamos refletir muito mais o que é que leva uma cadeia de alta segurança num dia que tem 500 e tal presos, 500 e qualquer coisa presos, todos indivíduos porque os que lá ficaram não são melhores que estes, ou seja, toda a gente agora fala destes 5, mas se nós fôssemos ver o currículo dos outros, não é melhor do que este. Por isso é que eles estão lá, por isso é que aquilo é uma cadeia de alta segurança. Possa funcionar num dia normal ou num sábado qualquer, com 40 guardas. Não pode. Aliás, ainda bem que quem estava no CCTV não deu o alarme, porque com os 3 elementos que estavam cá, com coletes balísticos e possivelmente armas, nós tínhamos assistido ali uma desgraça. Estar aqui a falar de uma outra situação. É o momento, provavelmente, de nós refletirmos sobre aquilo que se passa nas cadeias portuguesas, sobre se a reinserção social deve estar junta com a prisão, com a detenção, porque estes homens estão em cumprimento de pena e nós não podemos fraquejar nas medidas de segurança. E da cadeia de alta segurança, uma das mais importantes e das mais seguras do país, aconteceu isso e ninguém de nós fica bem na fotografia. Isto não pode acontecer. Carlos, obrigada pela análise neste grande jornal. Vamos continuar a falar deste tema, até porque Marcelo Rebelo de Sousa já disse esta tarde que está a acompanhar desde o primeiro minuto a fuga da prisão por parte destes 5 homens. Espera que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Foram declarações feitas pelo Presidente da República, que dava conta de estar a acompanhar uma situação que considera
indesejável e que fez questão de garantir e de esperar que seja resolvida com a maior rapidez possível. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa feitas hoje no Palácio de Belém. Vamos ouvir. Estou a acompanhar a situação desde o primeiro minuto e, portanto, a acompanhar as informações que vierem a chegar e espero que sejam boas, uma vez que é uma situação que é sempre indesejável, naturalmente. E esperemos que seja resolvida e enfrentada o mais rápido possível. Vamos deixar ver, para depois saber o que é que se passa e o próprio Governo, tendo dados disponíveis, não deixará de informar os portugueses, espero. Daqui a pouco contamos a história da enfermeira que assassinou